Frases de Santa Hildegarda de Bingen. No momento em que Adão desobedeceu à ordem divina, naquele exato momento, a melancolia coagulou em seu sangue. Quando a alma e o corpo entram em harmonia, em sua retidão, eles obtêm recompensas supremas com alegria unânime. Se você decidir correr para Deus, Ele o ajudará. Eu, miserável, mais do que miserável, tenho contemplado grandes maravilhas desde minha infância, as quais minha língua não poderia expressar, se o Espírito de Deus não me ensinasse a acreditar. Quando um homem compreende o bem e o mal, ele guarda o bem no segredo de seu coração e rejeita o mal. Os espíritos dos fiéis ascendem como nuvens de virtude em virtude. E quando o amor e a humildade os consideram e protegem diligentemente, eles alcançam os desejos mais elevados com perseverança e gentileza. O espírito é o elo entre a vontade e o desejo. A alma aparece como um fogo, e nela a razão é como uma luz. Ela é penetrada pela luz dessa razão, como o mundo é iluminado pelo sol. A humildade não retém nada. Ela retém tudo no seio do amor. É em seu seio que Deus se inclina em direção à terra. E é por meio da humildade que ele reuniu todas as virtudes. A alma é uma sinfonia. O homem não é dominado pelo mal, enquanto se recusa a sucumbir a ele. É quando pratica o mal que se torna seu escravo. Deus tem muitos mistérios, mas não revela nenhum deles, exceto uma pequena parte, da maneira que lhe agrada e quando ele quer. A felicidade responde à aflição. Você não espera nada de Deus e, portanto, não recebe nada dele. Eu, claro, e clamo a Deus em alto e bom som e aceito sua resposta. Eu lhe peço algo e, em sua bondade, ele me concede o que quero. Eu o busco e o encontro. Resposta da alegria do céu. Então, vindo da nuvem agitada de que falei, ouvi novamente uma voz que respondeu: cegos e surdos. Cegos e surdos. Você não sabe o que está dizendo a si mesmo. Deus criou o homem cheio de luz, mas, por causa de sua transgressão, a serpente o arrastou para este lago de miséria. Agora, olhe para o sol, a lua, as estrelas e toda a vegetação que adorna a terra. E considere a prosperidade que Deus dá ao homem com isso, enquanto o homem peca contra ele com grande audácia. Vocês, enganadores, traiçoeiros e ímpios, sempre depositam sua confiança no inferno e nem sequer sabem que a salvação vem de Deus. Quem lhe dá o que você tem nesses lugares claros e bons, senão Deus? Quando o dia chega para você, você o chama de noite. Quando a salvação está lá para você, você diz que é uma maldição. E quando tudo vai bem para você, você diz que tudo vai mal. Então, você pertence ao inferno.
que o homem reflita sobre este ponto. O pássaro, que sai do ovo e ainda não tem asas, não tem pressa de voar. Ele espera até que suas asas cresçam. Então, percebe que esse ato lhe convém. A alma é a virgindade da carne, pois é ela que garante o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Da mesma forma, a umidade faz com que a terra dê frutos. Embora Deus permita que o homem rico possua riquezas e possa sustentar o homem pobre, é a imagem do homem pobre que é a sua imagem e que ele ama. Agora, pare de se preocupar e fique em paz consigo mesmo, pois vejo na verdadeira luz que isso seria útil para a sua alma. O início e o fim do mundo estão fechados em um único círculo que os engloba. O homem que olha para Deus é como a águia cujo olho se fixa no sol. O orgulho é o primeiro truque que despreza Deus. Por isso é a origem de todos os pecados. Sem origem, sem fim, eu sou aquela vida que idêntica, persistente, eterna. Essa vida é Deus. Ela é movimento perpétuo, operação perpétua, e sua unidade é demonstrada em uma energia tripla. A eternidade é o Pai, o Verbo é o Filho, o sopro que liga os dois é o Espírito Santo. Deus o representou no homem. O homem tem um corpo, uma alma e uma inteligência. O céu e a terra, a luz e as trevas são atribuídos ao homem. A alma certamente não é carne nem sangue, mas preenche tanto a carne quanto o sangue, dando-lhes vida. A alma sustenta o corpo por meio do amor. O amor cumpre toda a vontade de Deus. Quando a ciência da alma de um homem não detecta nele nenhum tipo de tristeza, dificuldade ou maldade, então o coração desse homem se abre para a alegria, como as flores se abrem sob o calor do sol. Deus é a minha força. Sem Ele, sou incapaz de fazer qualquer coisa boa. O homem que se veste com o próprio coração da misericórdia ajuda o máximo que pode qualquer pessoa que o procure. Onde há humildade, Cristo sempre põe a mesa. Quando Deus olhou para o rosto do homem que estava formado, foi toda a sua obra naquela forma de homem que ele viu diante de seu olhar. A alma do homem traz em si uma sinfonia e sinfoniza tudo. Nessa luz, às vezes, mas não com frequência, vejo outra luz que, segundo me disseram, é a luz da vida. Não sei dizer quando ou como a contemplo, mas, enquanto a contemplo, toda a tristeza e angústia me abandonam. Sinto-me como uma jovem ingênua, não como uma mulher velha. Deus não pode ser contemplado. É a criação que torna esse conhecimento possível. É a fé que torna o conhecimento possível. Sem origem, sem fim, eu sou essa vida que, idêntica, persiste, eterna. Essa vida é Deus.
Eis que, no 43º ano de meu curso temporal, enquanto eu mantinha meus olhos fixos em uma visão celestial, tomada, toda tomada de medo, escrava de minha vontade hesitante, vi um grande esplendor. E nesse esplendor, uma voz do céu me disse: ó mulher, frágil, cinza de cinzas, corrupção da corrupção, diga e escreva o que você vê e ouve. O homem que busca o nome de Deus se eleva. Ele impõe a si mesmo, por lei, uma disciplina, graças à qual ele venera aquele que ele nomeia. Quando um pecado é confessado a Deus, Deus arrebata seus despojos do demônio. A vontade de Deus está unida ao amor em uma espécie de quietude. Observando com frequência que, quando o homem impõe abstinência excessiva ao seu corpo, ele desperta nele uma repugnância que multiplica os vícios, mais do que se ele o tivesse alimentado de acordo com a medida certa. O Espírito Santo, o Espírito que dá vida, é o movimento de tudo e a raiz de toda a criatura. Ele purifica tudo que é impuro, apaga os defeitos, cura as feridas. É, portanto, a vida deslumbrante e digna de louvor que tudo eleva e ressuscita. Como a mulher havia trazido a morte, a Virgem da Claridade a aboliu. Portanto, a bênção suprema repousa, antes de qualquer criatura, na figura da mulher, pois Deus se tornou homem em uma virgem gentil e abençoada. Por meio da penitência, o homem destrói as obras que realizou pelo excesso de sua pretensão. De acordo com o profeta, aquele que não é frio nem quente deve ser vomitado, pois não faz nada, nem para a terra, nem para os céus. Ele é como os gafanhotos, que não voam adequadamente como os pássaros, que não andam adequadamente como os animais na terra, mas que, como os redemoinhos, vagueiam sem proveito, desaparecendo rapidamente. O corpo é maior que o coração. As energias da alma excedem em poder as do corpo. O coração está escondido nas profundezas do corpo. O corpo é cercado pelas energias da alma, que se estendem por todo o globo terrestre. Palavras de misericórdia. Eu sou o ar e o orvalho, e a tenra semente que produz todo o vigor da primavera. E meu coração está tão cheio que ajudo a todos. É Deus que me comunica o espírito da vida, a fonte de minha vida, a fonte do movimento que me anima. O homem é em si mesmo toda a criação, e há nele um sopro de vida que não tem fim. Agora, regozijem-se em Deus e vivam para sempre, pois Deus os ama com um amor terno e puro. Tudo que é buscado sem Deus e tudo que é encontrado sem Deus está condenado à destruição. Assim como a palavra divina penetrou em tudo por seu poder criativo, a alma, por suas operações, penetra em todo o corpo. Se o homem foi exaltado acima dos céus, é porque Deus apareceu no homem e o homem em Deus, por meio do Filho de Deus. Deus formou o homem e lhe deu vida por meio do sopro vivo
que a alma. A palavra de Deus é sua eternidade, onde somente ele repousa, e todos os seres vivos são como as faíscas que brotam de seu esplendor, como os raios do sol. É assim que o homem é composto, desde o início de sua instituição, acima e abaixo, ao redor e dentro. Em toda parte dele é corpóreo. Essa é a sua natureza. A alma, o espírito vivo, enviado por Deus ao corpo, instrui o homem para que, nesta vida de labuta, ele obedeça pacientemente aos preceitos divinos. Ela habita e vive dentro dele, tão distante dele quanto o céu da terra, de modo que o homem que não consegue compreender plenamente sua natureza por si mesmo, ergue os olhos nas vicissitudes de suas lutas e estende a mão em paciente obediência ao seu Criador. O Espírito Santo exala os dons da virtude. O homem aspira a eles. E essa aspiração determina o desejo do crente. Você cobre a nudez de seus pecados quando, em seu livre arbítrio, ama a Deus mais do que a si mesmo. Nossa confiança está em você, porque seu desejo é buscar a joia, mesmo na podridão. A alma sustenta o corpo por meio do amor, assim como a parte dura da terra sustenta a parte macia, e a ação dos dois é inseparável. Da mesma forma que a esposa está ligada ao marido, de quem não pode se separar. Ambos estão unidos no mesmo corpo. Ó virtude da sabedoria, que formou o círculo circulante na compreensão de todos no único caminho que possui vida. Com as 3 asas que você tem, uma para voar para o alto, a outra exalando da terra, a terceira voando em absoluta plenitude. Louvado seja você, ó sabedoria, e a honra que lhe é devida. Se a água e o sangue dos olhos de um ser humano diminuírem em decorrência da idade avançada ou de alguma doença, ele deve passear, escreve ela, em prados de grama verde e olhar para ela por um longo tempo, até que seus olhos fiquem úmidos, como se estivessem derramando lágrimas, porque o verde da grama elimina o que está turvo nos olhos e os torna puros e claros. Deus é o poder salvador de minha alma. Deus é amor, porque toda sua obra é misericórdia. Mas ele desceu do céu por humildade para libertar seus cativos, que haviam abandonado o amor quando não o reconheceram. Ele fez isso como homem, deixando-nos seu exemplo. O amor que conhece conduz o homem, de corpo e alma, à plenitude da salvação. Apesar dos frequentes desvios que o distanciam do verdadeiro estado de constância. As obras dos eleitos, germinadas pelo Espírito Santo, irromperam no paraíso. O corpo é a vestimenta da alma, e a voz da alma é a vida. O corpo deve, portanto, cantar os louvores de Deus com a alma. O fogo inclui todos os outros elementos e os ilumina. Ele penetra em todas as criaturas, a quem dá a alegria de sua luz. Um símbolo do poder de Deus que está acima de tudo e dá vida a todos. Assim, como todo objeto tem uma sombra, o homem é a sombra de Deus. E a sombra é uma representação da realidade. E o homem é uma representação de Deus em suas maravilhas.
e ele é apenas sua sombra, pois tem um começo, enquanto Deus não tem começo nem fim. A alma que Deus enviou e que desce ao corpo, invisível e oculta como está, permite que o homem conheça a Deus pela fé, olhe para o céu e realize obras celestiais. A alma enviada ao corpo pela ação do Espírito Santo move-se através dele com todas as suas energias. O Espírito Santo é uma luz ardente e brilhante que nunca se apagará e que incendeia as virtudes ardentes com força. E é por isso que as trevas fogem diante dele. Eu, luz ardente da sabedoria divina, acendo a beleza das planícies, faço as águas brilharem, eu consumo o sol, a lua e as estrelas, eu governo tudo com sabedoria, eu adorno a terra, sou a brisa que nutre todas as coisas verdes, sou a chuva que brota do orvalho e enche as ervas de alegria, e as faz rir. Eu desencadeio lágrimas, o aroma do trabalho sagrado, sou a aspiração à bondade. Santa Idelgarda de Birge, rogai por nós.